Moças e rapazes, meninas e meninos, saudações. Sou o professor Carlos, bem-vindos ao meu canal. Aqui é um caminho por onde eu discuto alguns assuntos que eu tenho lá na sala de aula com os meus alunos e acabo deixando aqui disponível para todo mundo, né? Então compartilhem, curtam, comentem, né? Inscreva-se aqui no canal para a gente poder realizar um debate batuta aqui sobre aulas de história, né? Que é o grande barato da coisa. Bom, o tema de hoje que eu trago aqui para vocês é sobre as grandes navegações. O maior fenômeno, né, até então das aventuras humanas aí, do século XV. Afinal de contas, nunca até então havia sido tentada uma viagem tão ousada como essa. Há lá algum registro sobre Diógenes comentando um acordo entre o Egito e os fenícios sobre uma possível viagem em torno da África, mas não há nada a respeito de que se essa viagem havia sido realizada ou não. Então, para todos os efeitos, a grande aventura portuguesa foi a primeira grande em relação ao périplo africano. Bom, qual que é o contexto aqui? Não podemos nos esquecer o seguinte, que a Europa como um todo estava passando por uma terrível crise, a crise do século XIV. Estava lá uma situação de peste, de guerra, de fome, coisas que estavam abalando o continente. Como essas situações todas estão afetando todas as regiões da Europa, não tinha como ainda naquele momento os futuros países que estão para nascer pensarem em navegações. O primeiro país a pensar nisso será Portugal, após a Revolução de Avis. Uma vez centralizado o poder em Portugal, eles tiveram condições de, sim, realizar um planejamento para uma viagem ultramarina, uma super aventura, uma super epopeia. Para isso, Dom Henrique Infante, ou Dom Henrique o Navegante, vai criar o que você vai chamar de Escola de Sagres, que foi um grande clube náutico. Essa Escola de Sagres reuniu uma grande quantidade de indivíduos especialistas em viagens náuticas, especialistas em arquitetura e engenharia náutica. Então foi aprimorado a cartografia, foi aprimorado os instrumentos, foram aprimoradas as construções das embarcações, para que se pudesse dar início, né, nas viagens. E os portugueses fizeram, né, partiram lá de Lisboa e acabaram primeiramente parando em Celta, uma região mercantil sob controle dos muçulmanos. Só que o ataque foi tão feroz, foi tão absurdamente violento, que muitas pessoas começaram a evitar Celta. Bom, desse ponto em diante, os portugueses vão começar o que a gente vai chamar de périplo africano, ou seja, o contorno do continente africano. Para que isso? Para buscar alternativas de rotas comerciais, uma vez que Gênova e Veneza monopolizavam essas rotas, tornando os produtos que vinham do Oriente para o Ocidente muito caros. Então os portugueses deram início à sua viagem, descendo o Oceano Atlântico, atravessaram lá o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, recebe esse nome por conta das várias chuvas que ocorrem na região e que provoca grandes maremotos, né? Grandes ondas gigantescas no oceano, e depois eles acabam subindo o Oceano Índico, caindo lá em Calicut, nas Índias. Essa viagem demorou aproximadamente 100 anos. Não é que os caras ficaram 100 anos no mesmo barco, não é isso. Mas avançava, criava um entreposto, recuava. Avançava, outro entreposto, recuava. E assim por diante. E nesse percurso, os portugueses acabaram criando feitorias, abrindo feitorias e entrando em contato com outros povos que nunca havia até então tido contato com povos que habitavam a África subsaariana. Nesse ponto, os portugueses já começam, portanto, a desbravar o mundo. É importante reparar o seguinte, é importante entender o seguinte, que a grande aventura dos portugueses não foi uma questão meramente tecnológica, mas romper as barreiras do imaginário. Até então, os portugueses realmente acreditavam que o Oceano Atlântico, ou o Mar Tenebroso, era ocupado por uma infinidade grande de bestas marinhas, bruxas, demônios, dragões e assim por diante. E que a Terra era plana. Tem gente que pensa até hoje que é plana, tá? Fofoquinha. Vencidas as barreiras do imaginário, vencidas as barreiras tecnológicas, pronto, os portugueses tiveram condições aí sim de dar início a essa super viagem. Beleza? Gente, nos próximos vídeos vou falar um pouco mais de navegação, vou falar da Espanha, ok? É isso aí, um grande abraço para todos, saudações!